psicologia nos diz que nem sempre um sim é sim e nem sempre um não é não. Isso acontece constantemente na vida amorosa. Pode acontecer de uma pessoa estar apaixonada por outra pessoa e, no entanto, se comporta como se não estivesse nem aí, como se nada estivesse acontecendo em seu cérebro, porque nós amamos com o cérebro e não com o coração. Reage como se odiasse o seu admirador, a sua admiradora. Às vezes reage com críticas, com agressões verbais e coisa parecida. Porém, o seu corpo diz tudo ao contrário. A presença dele ou dela incomoda, deixa sem chão, quase fora de si. Agitação e nervosismo são as reações predominantes. Descontrole emocional, pode ficar com a face vermelha, as expressões faciais se alteram, mexe-se no cabelo. Tudo isso é uma reação de estresse por estar apaixonado ou apaixonada por uma pessoa que não pode ou não queria se apaixonar, mas aconteceu. E não sabendo exatamente o que fazer, reagem dessa forma. Não é o nosso falar, mas sim o nosso agir que demonstra se amamos a Deus e se estamos ou não fazendo a vontade do Pai. Nem sempre aquelas e aqueles que dizem sim são verdadeiros, principalmente aqueles e aquelas que vivem jurando. Infelizmente, nem sempre aqueles que falam muito bem, que falam bonito com discursos que impressionam, são aqueles que vivem a verdade, a palavra em toda a sua plenitude. O que é muito lamentável, pois o nosso falar deveria ser seguido no nosso agir. Esta é a parábola dos dois filhos, que disseram uma coisa e fizeram outra. Quantas vezes na nossa vida já fizemos isso? Com o marido, com a esposa, com os pais, com os filhos, com o próprio Deus. Não são somente os políticos que prometem e não cumprem. Nós também somos assim, no nosso dia a dia. Ou é porque não deu tempo, ou é porque prometemos somente para a criança parar de chorar, para a esposa parar de repetir a mesma coisa, sei lá. A verdade é que prometemos e nem sempre cumprimos. O certo é que precisamos parar com isso, pois o cristão de verdade é aquele que só promete quando pode cumprir, é aquele que só abre a boca quando tem certeza. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus respeita o nosso livre-arbítrio de dizer sim ou não ao seu chamado para trabalhar na vinha, assim como fica observando o nosso agir. Se nós mudamos de opinião e se fazemos exatamente aquilo que prometemos ou não. Deus nos chama diariamente para a conversão. Muitos de nós ignoramos, outros dizem que vai se converter e outros ainda respondem com um não bem grande, porém, depois muda de ideia e volta atrás. Assim somos nós. Nem sempre aqueles que nos recebem com um sorriso largo, com muita educação, prestando atenção ao nosso falar, são aqueles que nos socorrem na hora que estamos diante de uma dificuldade. Mas sim, somos socorridos por pessoas que às vezes nem conhecemos, que nunca nos dirigiram uma palavra, uma demonstração de simpatia ou afeto. Portanto, nessa vida, nós nos enganamos muito com as pessoas, com os amigos que nos rodeiam. Isto porque, à primeira vista, sempre eles e elas se apresentam como o amigo certo da hora incerta. Porém, quando as coisas dão errada, eles mostram o contrário. Nós somos assim. Mostramos que somos o amigo certo somente nas horas certas. Na hora da festa, na hora da vitória do nosso time e principalmente quando o nosso amigão está com saúde e com dinheiro, pois com certeza ele ou ela não estão precisando de nós. Pelo contrário, está com tudo e poderá até nos dar uma força. Com relação a Deus, acontece a mesma coisa. Nem sempre aqueles que rezam, que comungam diariamente, que buscam praticar a palavra com esmero e cuidado, são os mesmos que praticam o segundo mandamento: amar o próximo como a nós mesmos. É nessa hora que conhecemos quem é quem. É nesse momento que realmente demonstramos se estamos com Deus ou se somos só uma aparência, um belo cenário de cristão autêntico. O pedido daquele pai para com os filhos trabalhar na vinha
significa o convite de Deus para que nós nos dediquemos ao ensino da sua palavra aos nossos irmãos. Infelizmente, por incrível que nos pareça, aqueles que deveriam estar na linha de frente da evangelização fazem corpo mole e continuam sua vidinha de longas orações, de prática da espiritualidade, e não passa disso. Estão buscando um Deus somente para si mesmo, sem se preocupar com a salvação do seu irmão. Muitos até fogem do mendigo, se desvia do carente e nem pensam em evangelizar na periferia. Ser piedoso, rezando, comungando diariamente é maravilhoso. Porém, não podemos esquecer que existem milhões de irmãos nossos que estão afastados de Deus. Irmãos nossos que não conhecem Deus por nossa culpa, nossa máxima culpa. Falamos com Deus diariamente, até prometemos agir certo com o auxílio de sua graça. Em nossas orações, pedimos, agradecemos, prometemos e prometemos. Porém, Deus continua esperando o nosso mudar de ideia, o nosso mudar de vida, esperando o cumprimento daquilo que sempre prometemos, ou seja, a nossa mudança de opinião, como fez aquele filho que disse não, mas acabou indo trabalhar na vinha. Aquele que se acha que já se converteu o suficiente está muito enganado, está perdido, porque a conversão deve ser diária. E por quê? Porque diariamente nós pecamos, diariamente nós negamos a Deus, acabamos de participar da missa, da Eucaristia, e em seguida podemos sofrer uma forte tentação e ficar no meio termo, ou mesmo ceder a ela. Porque nós somos vasos de barro que transporta a graça de Deus. E a qualquer momento o vaso pode cair, quebrar e a graça derramar toda. Muitos daqueles que vivem a espiritualidade julgam-se salvos, porém não se importam com a obra do Pai, ao passo que aqueles que vivem nas favelas, no pecado, na ausência quase total da palavra de Deus, muitos deles são terras férteis, que se ouvirem os ensinamentos do Evangelho, logo se converterão. Nem tudo, nem todos estão perdidos, meus irmãos e minhas irmãs. É por isso que precisamos ir até eles, para lhes mostrar o amor de Deus. Pois se eles seguem o caminho errado, é porque não lhes mostramos o caminho certo, o caminho de Deus. E assim, haverá muita alegria no céu pelo fato dos pecadores se converterem. Aqueles considerados marginalizados, a escória da alta sociedade, mas na verdade são os excluídos, os ignorados, os discriminados por ser migrantes das regiões mais pobres do país. Cuidado, eles são considerados os últimos na espiritualidade, mas nós, que nos julgamos ser os primeiros, podemos chegar por último nas portas do céu, quando lá eles já entraram. Os primeiros podem ser os últimos, e os últimos poderão ser os primeiros. Um exemplo: qual dos dois filhos fez a vontade do Pai? Foi aquele que disse não, mas depois se arrependeu. Então, meu irmão e minha irmã, vai e faça você o mesmo. Um bom e santo domingo para você e toda a sua família.